Olá, boa tarde. O Repórter Brasil vai mostrar. A Procuradoria-Geral da República contesta o indulto de Natal do presidente Michel Temer. Agora o assunto vai para o STF. São Paulo fecha mais 10 parques por causa da febre amarela. Um atentado no Afeganistão mata pelo menos 40 pessoas e o Estado Islâmico assume a autoria. Pela primeira vez, um ex-jogador de futebol presidente de um país. George Weah é o vencedor na Libéria, segundo as pesquisas. Cães ou gatos? Quem é mais inteligente? A dúvida virou estudo científico. E ainda o show dos craques do passado no Jogo das Estrelas no Maracanã. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O Supremo Tribunal Federal pode se pronunciar ainda hoje sobre o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de suspender parte do decreto de indulto natalino assinado na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. A repórter Selma Dias tem as informações para a gente de Brasília. Boa tarde, Selma. Oi, Flávia. Boa tarde a você e a todos. Olha, o Supremo está de recesso, mas quem deve decidir isso é a presidente, a ministra Carmen Lúcia, quem deve se posicionar sobre essa ação do Ministério Público. Por ser um pedido de liminar, ele tem que ser julgado o quanto antes, mas não tem um prazo fixo para isso. O STF tem um plantão nessa época do ano, nessa época de recesso, justamente para decidir sobre essas questões que são consideradas aí urgentes. Então, a qualquer momento, a presidente pode se pronunciar sobre esse pedido da PGR. O argumento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para pedir a suspensão parcial desse decreto do presidente é que a medida pode significar a absolvição de crimes graves, inclusive beneficiando condenados da Lava Jato e de outras operações de combate à corrupção. É que no decreto divulgado pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira, ele abranda as regras para a extinção das penas para condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, os crimes de corrupção e também de lavagem de dinheiro. Pelo texto, tem direito aí ao indulto natalino aqueles condenados não reincidentes que cumpriram pelo menos 20% da pena. Esse documento do presidente fala também em perdão de multas aí em relação aos crimes que foram cometidos. No ano passado, o presidente foi um pouquinho mais rigoroso e aí esse indulto só era concedido àqueles presos que tivessem cumprido pelo menos 25% da pena. E aí eu vou fazer um esclarecimento sobre esse indulto natalino. Esse indulto natalino é, na verdade, uma prerrogativa do presidente da República que está previsto na Constituição. Não tem nada a ver com aquelas saídas temporárias que a gente acompanha aí de presos nessa época do ano, Natal e Ano Novo, quando depois eles precisam retornar aí para as prisões. Nesse caso, a gente está falando de perdoar a pena mesmo, zerar o débito do condenado com a justiça. Flávia. Obrigada, Selma. O PTB, Partido da Base Aliada, anunciou que o governo já definiu quem será o novo ministro do Trabalho. O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, vai assumir o cargo, segundo informou a liderança do partido. A posse está prevista para a semana que vem. A mudança acontece depois que o ministro Ronaldo Nogueira pediu demissão ontem. Ele disse que deixou o ministério para se candidatar nas eleições do ano que vem, provavelmente tentando um novo mandato como deputado. Em nota, o presidente Michel Temer agradeceu o trabalho de Nogueira no comando do ministério. Em São Paulo, a preocupação das autoridades de saúde é com a febre amarela. Mais de 500 macacos tiveram a morte pela doença confirmada. O Ministério da Saúde autorizou o repasse de quase 16 milhões de reais para reforçar a campanha de vacinação. Ontem, mais 10 parques foram fechados, somando 25 em toda a região metropolitana da capital. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Raquel Setz. Boa tarde, Raquel. Olá, boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. Eu estou aqui em frente ao Parque Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo. Ele é um dos 10 parques que foram fechados ontem. Todos eles ficam ou aqui na Zona Oeste ou na Zona Sul. São áreas próximas do município de Itapecerica da Serra, onde foram encontrados 10 macacos mortos,
com febre amarela. Portanto, essa é uma ação preventiva para evitar o avanço da doença. Além disso, a campanha de vacinação também começou a ser feita aqui na Zona Oeste desde anteontem e lá na Zona Sul desde o dia 21. Lá na Zona Norte, onde a campanha começou em outubro, mais de 1 milhão de pessoas já estão protegidas contra a febre amarela. E é bom a gente destacar que os macacos não transmitem a doença aos seres humanos. A transmissão é feita pelos mosquitos hemagogos e sabetes, no caso da febre amarela silvestre, e pelo Aedes aegypti, no caso da febre amarela urbana. Só que o Brasil não registra nenhum caso da doença na forma urbana desde os anos 1940 e todo esse esforço de prevenção é justamente para evitar isso. Flávia. Obrigada, Raquel. No Rio de Janeiro, um carro furou um bloqueio do Exército e atropelou 2 soldados. Os militares reagiram e mataram um dos ocupantes do veículo. O Comando Militar do Leste informou que criminosos em fuga entraram na Vila Militar, na zona oeste do Rio, e desobedeceram uma ordem de parar. Uma gravação mostra o momento em que os soldados atiraram contra o carro branco. Um homem foi morto e outro ficou ferido. Um terceiro ocupante do carro conseguiu fugir. Os 2 soldados atropelados foram levados para o Hospital Central do Exército. Um deles teve traumatismo craniano e o outro uma fratura exposta na perna. Eles não correm risco. O governo federal confirmou que as Forças Armadas vão permanecer no Rio de Janeiro no ano que vem para auxiliar a segurança pública. O governo do Rio tem até domingo para oficializar o pedido. Pelo menos 40 pessoas morreram e 80 ficaram feridas num atentado suicida em Cabul, no Afeganistão, na manhã de hoje. As vítimas são, na maioria, adolescentes que participavam de uma conferência num centro cultural xiita. O governo afegão disse que foram ouvidas 3 explosões. O local abrigava também uma escola e escritórios de uma agência de notícias. Os terroristas do Estado Islâmico reivindicaram a autoria do atentado. Nos últimos meses, o grupo realizou uma série de ataques contra os xiitas no Afeganistão. Um brasileiro residente em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi preso na Venezuela por supostamente integrar uma organização criminosa que articulava ações contra o governo de Nicolás Maduro. O anúncio da prisão de Jonathan Moisés Diniz foi feito pelo dirigente chavista Diosdado Cabello, um dos principais colaboradores de Maduro. Segundo ele, a agência de inteligência americana pode estar envolvida com a organização do brasileiro. No próximo bloco, a pesquisa que estuda a inteligência de cães e gatos. Afinal, quem é mais esperto?